Bom dia, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um programa Perrengue. Eu sou Érico Colodete. E eu me chamo Patrícia Moura e já quero agradecer por você nos permitir sentar aí no seu sofá, na sua casa, nesse domingão. E hoje a gente tem um assunto muito importante, nós prometemos que iríamos voltar. Na Semana da Independência Financeira, a gente fez um programa falando sobre independência financeira, foi até independência financeira ou morte, alguma coisa exatamente. desse tipo. E a gente prometeu que ia trazer um convidado especial para nos ensinar a como fazer o cálculo, entender como é que funciona essa questão da independência financeira. E você já ouviu falar sobre esse assunto? Exatamente. Hoje nós vamos falar sobre independência financeira, nós vamos aprender a fazer o cálculo para a independência financeira, mas você também vai poder fazer isso na sua vida. Então fica aí, pega o lápis, pega o caderno, a calculadora, fica com a gente porque o programa hoje tá para todo mundo, hein? Independência financeira para todo mundo. Isso aí, então bora começar e já vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado. Seja bem-vindo, George Bueno. Eu que agradeço. Patrícia, Érico, é um prazer estar aqui com vocês aí de casa também. Espero que vocês possam aprender um pouquinho com a gente, desenvolver mais essa inteligência financeira, não é? Isso aí. Então, já vamos começar. Se apresenta. Quem é George Bueno e por que faz o que faz? Bom, eu sou assessor de investimentos, eu sou especialista em investimentos e eu me encontrei nessa profissão recentemente, né? Não faz tanto tempo assim. Então, caminhei bastante por outra área, fui da área da saúde por muitos anos. E muita gente às vezes pensa que quando você faz uma transição de carreira, porque você deu errado em outra área, né? Não é bem por aí. Então, a gente chegou num momento em que eu não tinha mais nenhuma pós-graduação para fazer. Eu pensei, agora eu vou estudar um pouco do que eu gosto. E aí surgiu a oportunidade de me especializar na área. Fui fazendo certificações, fiz a Ancor para ser um assessor, fiz o CEA para ser também um especialista em investimentos. E aí comecei a trabalhar profissionalmente nessa área e hoje ela ocupa a maior parte, né, das minhas horas disponíveis. Ah, bacana. E conta pra gente aqui, já passou por algum perrengue financeiro na vida? Então, sim, né, claro. Quem nunca? Que atire a primeira moeda. A primeira moeda. Não, e essa parte do perrengue é bem interessante. Todos os meus amigos, né, de infância vão lembrar bastante disso, porque lá quando a gente era, não é pré-adolescente porque não dava para sair naquela época, mas quando a gente era um adulto jovem, ia para as, não sei se fala ainda assim, boate, faz tempo que eu não vou, mas a gente não tinha muito dinheiro, né? Tinha que pagar para entrar e lá dentro as coisas já eram caras, né? Parecia um aeroporto, né? Era meio caro, assim, R$5 numa água. Então o que eu fazia? Quando eu chegava num lugar desse, né, a gente saía às vezes de noite, chegava no lugar, aí eu pedia um copo com gelo. E aí eu ficava a noite inteira segurando o copo com gelo. Caramba! Caramba! Por quê? Dava uma sede de vez em quando, né? Dá A uma mão tava picada. quente, o gelo derretia, virava água, então eu conseguia beber Fica a água. dica aí para você. Caramba, você tá na balada, tá sem grana, mas quer beber água? Aí, ó. Já chega pedindo um copo com gelo, gente, que eles não cobram, tá? É de graça. E outro perrengue foi na época da pós-graduação. Tudo que quem se propõe a estudar fora do estado, acho que já passou por isso, né? Então, tem momentos que você tem que abdicar de algumas coisas, né? Principalmente dos investimentos, para investir em você e tá tudo bem naquele momento, porque outras coisas vão vir, né, desse investimento. Então, tudo que eu ganhava na época do mestrado, por exemplo, eu investia na educação. Então, eu tinha que pagar passagem, pagar hospedagem e todas as semanas eu ia e vinha do Espírito Santo para o Rio de Janeiro. Ia e vinha e voltava. E aí eu sabia que aquele momento estava apertado, mas eu sabia que os frutos iam vir um pouco mais à frente, né? Então tem alguns perrengues planejados, né, digamos assim. Isso aí. Entendidos, né, bem conscientes. Isso aí, para cada escolha uma renúncia. A gente fala sempre sobre isso, não dá para ter tudo, né? Então ele escolheu estudar, mas teve que renunciar a outras coisas, isso faz parte da vida. E vamos aproveitar aqui já começar a entrar um pouquinho no assunto sobre dependência financeira. Conta pra gente, na sua opinião, educação financeira é um passo, é um caminho para quem quer conquistar essa independência financeira? Então, acho que tem dois caminhos para você conquistar a independência financeira, você de casa. O primeiro deles é a educação financeira, né? Se organizar, empreender. O segundo é você nascer herdeiro. Né? Meu você Deus. não precisa... Então a gente tem que estudar mesmo. É um caminho, então é um caminho não precisa só, se preocupar com nada, né?
Tem uns memes assim, ai mãe, então tomara que um dia ela acorde, ó filho, tudo que você viu até agora foi uma preparação. Porque eu vou te falar agora. Você poder cuidar aqui da nossa herança, né, de tudo que a gente tem de patrimônio, mas que você não podia saber, né? Senão você ia ficar mal acostumado, não ia trabalhar, não ia dar valor ao dinheiro. Quando você falou dos memes, eu lembrei disso na hora. Eu estou esperando isso acontecer na minha vida. Pois é. Não rolou, lá em casa não rolou. Mas calma, ainda tem esperança. E o que é a independência financeira? Para a gente falar de independência, a gente tem que primeiro, financeira, vamos tentar pensar em independência, né? Historicamente, quando que foi que o nosso país se tornou independente, por exemplo, do nosso colonizador português? No meu aniversário. Foi? Véia, fala de mim. Foi quando ele não precisava mais do dinheiro deles, né, do ouro, né, português, para tocar as coisas aqui no Brasil. Foi quando o Brasil começou a dar lucro, né? Então o Brasil começou a andar com as próprias pernas. Na vida é assim também. Quando você se torna independente dos seus pais, né? Quando você já paga pelas suas contas, já paga seu plano de saúde, já paga sua comida, já paga seu celular. Então normalmente você começa a ter essa independência aos poucos, né? Você já começa a ter uma rentabilidade na sua vida, você já vai custeando algumas coisas e entendendo o valor, né, de ser independente. E a responsabilidade também. Então a independência financeira, no início, ela começa a ser como uma liberdade financeira. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Mas a independência financeira a gente pode chamar também de como um sinônimo de viver de renda, né? Hoje é um termo mais comum por causa de cursos mais famosos, né, de alguns influencers da área financeira, mas é como se você não precisasse, por exemplo, depender, né? Então você seria independente do seu emprego. Se você quisesse, você pararia de trabalhar hoje e não precisaria, né, desse dinheiro para tocar o seu padrão de vida de hoje também. A gente vai falar também sobre isso. Depende do seu padrão de vida. Para algumas pessoas é mais fácil tornar independente. Né? Por quê? Porque eles já entenderam que conseguem viver dentro de um certo padrão. Se você ganha mais e gasta mais, talvez sua independência vai se tornando um pouco mais distante, vai ficando um pouco mais longe. E a verdade é que todo mundo quer independência financeira, né? Sempre fala, eu quero ser independente financeiramente e tal. Mas agora vem a pergunta de 1 milhão. Para ficar independente. Para ficar independente. Quanto preciso ter para declarar que sou livre, né, financeiramente? Bom, aí a gente vai começar a falar um pouco de liberdade financeira, né? Liberdade financeira é uma coisa muito subjetiva. Por quê? Porque eu tenho um padrão de vida, eu dou valor para algumas coisas. Você já gosta talvez de trocar de carro todo ano, fazer mais viagens, comer várias vezes em restaurantes um pouco mais Patrícia, caros. É isso aí. Eu gosto de comer bastante. Gosto de comer muito. A sua liberdade ela vai depender do seu padrão de vida, né, das suas escolhas. Mas a liberdade é exatamente essa, é você ter escolha para poder fazer, né? Porque a gente não tem escolha. Quem está endividado não tem escolha, tem que pagar a dívida. Sim. Quem tem uma parcela muito grande de financiamento, quem está com alguma dívida de cartão de crédito, não tem uma escolha de poder fazer uma compra diferente naquele mês, de sair para algum lugar, de conhecer um novo país. Na verdade, ela não tem uma liberdade financeira. Muitos autores, muitos blogs, se você for pesquisar, vão colocar a liberdade financeira como o primeiro passo para se chegar à independência. Então você começa com a liberdade financeira, tendo escolhas, né? Ser livre para escolher, e aí você vai ter sua reserva financeira, ou chamada reserva de emergência também. Você vai ter um dinheiro investido, uma parte, né, desse dinheiro investido para outros objetivos, e aí você já vai ter um pouquinho mais de tranquilidade, uma consciência mais tranquila, colocar a cabeça no travesseiro, conseguir dormir, né? Que são até isso, né? Tem gente que não tem escolha, né? Não consegue ficar em paz, né, com a própria vida. O dinheiro tem essa questão, né? Quando você não sabe conduzir de maneira saudável a sua vida financeira, né? Essa parte da vida que é a sua vida financeira, o resto também não vai bem. Não vai bem. Já fizemos alguns programas aqui sobre relacionamentos, exato, né? Questões emocionais, né? Influencia até no corpo, né? Exatamente. Tá, mas então, assim, de maneira bem, um pouco mais didática, assim, com relação a qual é a diferença para o nosso telespectador entender direitinho. O que é a liberdade e o que é a independência? E aí, quem vem primeiro? Eu vou ser até um pouco filosófico, tá? Por favor. Isso. A liberdade eu vou considerar aqui como o primeiro passo para a independência. Então, para você ser livre, você vai precisar ter uma reserva financeira, vai ter que ter um mínimo de organização financeira. Tá? Vai ser a sua liberdade financeira. A independência ela vai acabar vindo naturalmente com o tempo de alguém que adquiriu a liberdade financeira. Por quê? Porque você vai entender, daqui a pouco a gente vai mostrar um gráfico para vocês aí de casa, que para a gente chegar na independência, o tempo é um fator primordial.
Então, tem algumas, né, variáveis, mas o tempo é um dos primordiais. Quanto antes você começar a se organizar financeiramente, mais rápido você vai chegar na sua independência financeira. E a parte filosófica. Tem gente que tem uma independência financeira, porque já tem muito dinheiro investido, tem muitos negócios, muitos imóveis, só que está tão preso, né, a outros desejos que ainda está buscando mais e mais e mais. Então, essa pessoa deixa a família de lado, não tem tempo livre. Como pode? Tem tanto, mas tem tão pouco. Então, na verdade, ela é independente, mas não é livre financeiramente. A liberdade ela não tem. Porque ela não atingiu a consciência, né, das coisas que realmente importam, né? Entendendo o dinheiro como um meio, né, e não como um fim desse caminho todo que a gente está falando aqui hoje. É aquela pergunta, né? O que é suficiente para você, né? O quanto que é suficiente para você? Legal. Caramba, foi filosófico, mas extremamente importante mas essa reflexão, né? Isso aí. Porque senão a pessoa fica nessa busca constante, eterna. Chega a vir um vício estar atrás o tempo todo do dinheiro, né? E ela não consegue chegar no ponto de usufruir. Qual é o momento que ela vai usufruir isso? Então, ela fica naquela busca constante, né? Então, aquela linha de chegada que não chega nunca. Então, eu acho que tem que aprender a usufruir o caminho, né? A curtir o caminho, aproveitar o caminho, ter os momentos de lazer em família, é o que dão sentido à própria jornada, né? Você tem que ter o futuro, mas também tem que viver o presente, senão não adianta nada, né? Isso aí. Então, vamos lá. Como que a gente consegue construir essa independência? Quais são os passos, né? Acho que o pessoal tá ali e fala logo, preciso saber esse quero negócio. saber os passos. Aí a gente vai mostrar para vocês uma imagem, né, vamos ver. específica com esses passos todos detalhados. Cadê? Diretor, coloca pra gente aí, por favor, a imagem. O diretor está colocando a imagem. Acho que a imagem não entrou ainda. Opa, aí ó. Joé. Ó, tira o print aí, pessoal, tira foto. Então vamos lá, como construir sua independência financeira? Então eu pus 9 passos simples. Alguns deles você vai poder fazer sozinho em casa, né? Vai começar por conta própria. Alguns outros você vai ter que ter um pouquinho mais de esforço, né? Porque nada que vem fácil também você vai valorizar. E entenda, a independência financeira ela não é fácil de ser atingida, ela não é rápida de ser atingida também. Então, se você está querendo dinheiro rápido e fácil, não é por aí que é o caminho, não. E toma cuidado para não cair em golpe, inclusive. Tá? Com certeza. Então, primeiro, conhecimento de todos os seus gastos, né? A primeira coisa que a gente orienta, que você anota tudo que você gasta ali, guarda a notinha, anota no caderno, faz tudo que você puder fazer nesse sentido. Segundo, pagar as dívidas acumuladas, né? Começar a se livrar das dívidas principais, que têm juros maiores, dívidas de cartão de crédito normalmente ocupam essa posição. Terceiro, invista em você, se qualificar para que você possa ocupar cargos que te pagam mais no mercado de trabalho, ocupe um novo emprego, se reposicione, né, financeiramente também. Do 4º passo até o 9º, talvez você precise de uma ajuda de um assessor de investimentos ou possa buscar também informações com nossos anfitriões aqui do programa. Pode procurar a gente, né, no Instagram e por aí vai. Então, no 4º passo em diante... Volta lá, diretor, por favor, a imagem. Aí, voltou. A gente vai falar sobre diversificar fontes de renda, não colocar todos os ovos numa mesma cesta, né, dando um exemplo. Executar um planejamento. Então, cada investimento, normalmente, dependendo do tempo que ele vai ficar investido, pode ser destinado para um certo objetivo. Qual o seu perfil de investidor? É uma pergunta muito simples, mas muito difícil de ser, na prática, atingida. Então, é preciso um bate-papo, algumas reuniões, para que você se entenda, para que eu possa te entender, para que a gente possa pensar no melhor investimento para você. Perfeito. Então, não é uma coisa tão rápida assim de ser conseguida, mas é muito importante. Conhecer os tipos de investimentos. Então, isso está disponibilizado de forma gratuita no YouTube, em blogs, em todos os lugares. Mas um assessor de investimentos ele também te ajuda nessa informação. Uma ajuda especializada e acompanhar os resultados. E aí, sobre o 9º passo, eu aprendi na prática. Eu comecei a investir via corretora de valores em 2011. Um amigo meu virou um assessor na época, mais de 10 anos atrás, e aí eu coloquei na mão dele todos os meus investimentos, R$3.000. Aí eu pensei, beleza, né? O que eu pensava? Se ele investir bem para mim, eu posso esquecer, né? Eu coloco o investimento lá e esqueço. Daqui a 40 anos eu tô milionário, certo? Foi o que você pensou, pelo menos, né? Então, hashtag só que não. Então, aí depois eu fui começar a me qualificar, estudar. Aí eu fui começar a entender dos ciclos de mercado, né, de que em alguns momentos a renda fixa não rende tanto assim, que é preciso ter uma parte em renda variável também, para que você
pegue, né, essa parte de um ciclo positivo para a renda variável, que é importante também pensar em segurança, principalmente quando você tem filhos em casa, pensar na sua segurança em seguro de vida, segurança patrimonial, sucessão patrimonial. Então, começar a pensar em seguro de vida, previdência privada, tudo que compõe uma carteira diversificada de verdade. Aquilo para mim não estava claro nem de perto naquela época. Com o tempo isso foi chegando, né, para mim esses conhecimentos, até sedimentar e agora a gente poder falar sobre isso dessa forma. Comecei, ou seja, errando, né? Mas eu acho que mas é isso mesmo, né? Você começa e aí você vai aprendendo e vai verificando como é o caminho. E é bem isso mesmo, né? É a diversificação e os produtos que compõem a sua segurança financeira, né? Mas vamos lá, como é que isso então funciona na prática, né? O pessoal está em casa, eles estão anotando, e como é que eles vão botar a mão na massa para poder fazer isso de fato acontecer? Então eu fiz 2 gráficos importantes para você de casa acompanhar comigo, 2 situações reais, tá? De uma cliente real. Que ela queria investir em torno de R$1.000 a R$500 por mês. E ela tinha 33 anos, então esse gráfico ele mostra isso, né? E começou com 0, então ela não tinha nenhuma reserva financeira feita ainda. Ela perguntou, Jorge, com 60 anos eu vou ficar milionário? Eu falei, olha, com R$500, como vocês podem ver no gráfico, não. Né? Considerando uma taxa mensal de 0,7% ao mês e anual de 8,9%, ela não vai ficar milionária com R$500 por mês. Então vocês vão ver que, investindo durante 27 anos, todos os meses R$500, ela vai chegar a 600, pouco mais de 600 mil reais. Mas, aí vamos para a próxima imagem. Eu falei, mas se você aumentar o seu aporte, sem precisar aumentar o prazo... Diretor, passa para a gente a próxima imagem, por favor. R$1.000, por exemplo, se você dobrar, né, a sua... Faz conta que agora você vai investir, mas seu marido vai investir também. Né? Os dois vão investir, cada uma parte. Você vai chegar e vai ser muito mais milionário. Então você vai ter mais de R$1 milhão na sua conta, vai ter uma segurança de, no mínimo, ter uma renda complementar. Por um período de 30 anos. 30 anos. 27 anos, na verdade, porque ela tinha 33 já. 33. R$1.000 durante 27 anos. Eu fiz uma taxa de rentabilidade anual média, tá? Média dos últimos anos, 8,9. 8,9. Hoje ela está em 12,75. Então ela está muito alta, né, para a média. Mas é importante, na verdade, aproveitar esses momentos de taxas altas para fazer aportes maiores, para pegar produtos que dão uma rentabilidade melhor. Então, é possível virar milionário? Sim. E esse valor, ele vai poder te dar uma renda complementar importante na sua aposentadoria, coisa que a maioria dos brasileiros hoje não podem contar. Porque contam só com o INSS, olhe lá. Que significa o quê? Isso nunca será suficiente. Entendeu? Esquece, porque não vai dar. Não vai rolar, então. Não, INSS. Exatamente. Esse é o significado. Viu que bacana? Então, se você está assistindo aqui, está empolgado, está anotando tudo aí, fica atento. Temos mais dicas aí? Vamos lá. Tem mais slide para passar, não? Tem mais uma situação que na verdade, como o nome do nosso... dos quadrantes, né? Como que você vai se... É um quadrante de diagnóstico. Quem criou esse quadrante foi o Roberto Kiyosaki, se não me engano. Robert Kiyosaki, que é o mesmo autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Ele é um diagnóstico para você entender em que situação que você está nesse momento na sua vida. Legal, Se você está, por exemplo, no momento mais empregado ou no momento mais autônomo. E aí, eu já passei por esses quadrantes. Tem vezes que você está parte autônomo, parte empregado. Tem vezes que você está empreendendo ao mesmo tempo que você está como CLT. Então, você não tem que estar necessariamente em um quadrante apenas. Totalmente em um, né? Você, às vezes, está um pouco espalhado. Por quê? Você está começando a sua vida como investidor, fazendo dinheiro trabalhar para você. Né? E pode ser que você tenha o seu próprio negócio. Né? E aí o seu negócio é que está fazendo essa rentabilidade voltar para a sua vida e você poder investir também. Então, você pode ser um empresário investidor, um empregado investidor. Né? E a ideia é ser cada vez menos empregado, né? E depender da sua força de trabalho. Porque o autônomo, ele vende o quê? As suas horas de vida. Né? Ele ganha pelo tempo que ele está ali disponibilizando para aquela profissão. Se um vendedor de coco não for na praia, ele não vai ganhar nada. Né? Se ele não sai para vender um picolé, ele não vai ganhar nada. Se ele não faz um serviço manual para vender no outro dia, não vai ter nada para vender no outro dia. Então, o autônomo, ele depende totalmente do trabalho dele. Né? Ficou doente? Não ganha. Entrou de férias? Não tem. Então, tem uma vantagem que eu posso entrar de férias. Mas se você entrar de férias, você não vai ter. E não se planejou para isso, na verdade, você não tem nem a escolha de férias. E aí eu fiz até uma pesquisa entre uns clientes e amigos meus. Eu perguntei, quantos de vocês conseguem tirar férias regulares
planejadas. Né? E até não era improviso, mas é uma informação que veio na minha cabeça. E aí eu caí um pouco para trás, que é mais de 30% não tiram férias. Eu pensei, como assim não tira férias? Não para? Hora nenhuma, não para. Sim. Não tira férias. Então, tem muita gente numa situação que não para, não respira. E isso influencia muito, né, na vida inteira da gente. Porque você passa a não dar valor para o seu próprio trabalho. Porque ele não te devolve nada, né, nenhuma sensação, nenhuma situação positiva. E aí você começa a achar ruim o trabalho, né? Aí começa a ficar mais difícil a história. Porque já que você não sabe usufruir do que ele te proporciona, você não consegue investir, você não vai poupar, você começa a se embolar nessa história toda. Então, aquele slide ele serve para a gente se diagnosticar e entender que a gente tem que começar a se tornar mais empreendedor, mais investidor, fazer o dinheiro trabalhar para a gente poder tirar umas férias tranquilas, saber que a gente vai voltar e vai estar tudo bem, né? A empresa está sendo tocada pelos funcionários treinados, né? Que você fez essa sucessão adequada. Então, é para isso que serve aquele slide. São as micro-aposentadorias. Durante esse tempo, entendeu? Exatamente. Não dá para esperar lá na frente, dá para ir tirando micro-aposentadorias aí. Aos poucos. Aos poucos, tem um isso casal aí. que eu sigo que eles falam assim, que o objetivo deles é fazer mais férias por ano. Então eles tiram uma, agora eles tiram duas. O objetivo agora é tirar 3. A gente está entrando daqui a pouco vocês vão falar sobre isso em outros programas, né? Numa discussão de uma semana... De 4 dias, né? De 4 dias trabalhados. Isso é um desafio, meu amigo. É um desafio. Esse assunto é pano pra manga. Vai vir mais programa bom por aí. Meu Deus do céu. Jorge, você comentou aí sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre. Então, fala pra gente quais são as lições sobre independência financeira que esses livros aí, eles podem nos ajudar aí nesse assunto. Eu preparei uma imagem com alguns tópicos, né, dos principais ensinamentos que esse livro tem. Vamos projetar aqui para vocês. Legal. Primeiro também, importante lembrar, nós vamos falar sobre isso, mas vocês têm que buscar o livro em casa para poder... Até porque é o livro mais indicado no programa. Bateu o recorde de indicação aqui. Isso aí. Livro. Aprofunda esse conhecimento em casa, lendo. É muito fácil de ler e a história é muito tranquila, né? Você tem muitos aprendizados. Então vamos lá. O que a gente pode tirar do livro? Primeira coisa que a gente pode tirar dele é a riqueza que começa pela mentalidade. Então, se você tem um modelo de dinheiro, né? E o livro ele traz conhecimentos de outros autores da educação financeira também. Então, dependendo da sua mentalidade, você começa a se afastar da riqueza naturalmente. Ou porque você já ouviu que dinheiro não é coisa de gente certa, ou que você já ouviu que rico é tudo ladrão, né? Então, tem várias frases, várias crenças que te limitam e te sabotam nesse caminho. Então, o livro ele te ensina, né, a pensar de uma forma positiva sobre a própria riqueza. Segundo ponto é você fazer o dinheiro trabalhar para você e não ao contrário, que é a base da própria lógica do investimento financeiro. É que você cada vez mais possa escolher com que vai trabalhar, quanto tempo vai trabalhar. Em terceiro lugar, ele ensina muito bem, e isso é clássico dele, sobre o que são passivos e ativos. Então, muita gente às vezes compra um carro ou uma casa e não entende que aquilo lá vai ser um custo muito alto, que vai comprometer uma grande parte da sua renda e que não vai trazer nenhum ganho financeiro. Claro, vai trazer uma satisfação ali, né? Você vai poder passar realmente alguns finais de semana na praia, tá certo. Mas se durante o ano inteiro você for 5 vezes na praia, né? Durante alguns anos, quanto isso vai te custar? IPTU, reformas e tudo mais. Então, o que era para ser uma coisa muito positiva vai acabar virando um passivo financeiro. Isso vai acabar sugando, né, toda a sua renda e você não vai saber para onde ela está indo. Perfeito. Nosso quarto tópico, né? Luxo só com a renda dos investimentos. Você fala assim, você quer assinar alguns luxos? Pensa que os investimentos podem te proporcionar isso. Isso vai te impulsionar nesse caminho. Busque vantagens tributárias. 6, assuma riscos. Isso é uma coisa que parece... vou assumir riscos? Como assim? Todo investimento tem risco, né? Tem que começar por aí. Alguns têm menos. Então, você pode começar a colocar o pezinho nos investimentos mais seguros. Mas eles todos têm risco. Até o Tesouro Direto tem o risco, né, do Brasil quebrar, acontecer uma coisa. Pelo amor de Deus, cadê a madeira? Cadê a madeira para dar Você deveria ter, talvez, diversificado investindo fora do país para você diminuir o risco do país. Na Venezuela? Não, brincadeira, gente. Brincadeira. Ai, meu Deus, vamos lá. E o nosso tópico, nosso item 7. Não se prenda à educação formal e técnica, porque existem muitas formas de você aprender sobre investimentos. Não precisa necessariamente ir para a faculdade. É uma curiosidade também no mercado financeiro. A maioria dos assessores não são formados em economia. Não tem, muitos são de outras áreas. Tá? E tem 8.
tenha um pouco de ambição, né? E deixa a preguiça de lado. Eu acho que eu tiraria até um pouco. Tenha ambição e deixa a preguiça de lado. Porque senão você não vai chegar em lugar algum. Evite a arrogância. Isso te coloca em lugares, em círculos, em que você consegue se relacionar. Inclusive vai estar no meu livro indicado do final, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Nossa. E nosso último tópico de lição do livro do Pai Rico, Pai Pobre é Invista em Você, que é você não deixar de estudar nunca. Eu aposto que vocês, esse ano, já fizeram mais de um curso. Exatamente. Com certeza. Para se aprimorar no que vocês fazem e te levar para outros lugares que você não fizesse isso, você não chegaria lá, provavelmente. Só que as pessoas não entendem isso. As pessoas têm uma frase assim, acabei meus estudos. Então, assim, gente, não acaba nunca, não acaba os estudos. Não acaba. Quem dera, né, se pudesse acabar. As pessoas isso? esquecem que esse tipo de investimento dá um retorno muito grande. Né, no futuro, financeiro também. Né, financeiro também, que é o que a gente está buscando aqui. Isso aí. Muito bacana, legal. Né? Você falou a questão da vantagem tributária, muito ligada àquela questão do VGBL, PGBL, quando você fala de previdência privada, né? Algumas isso previdências dão essa possibilidade, né, para alguns, principalmente o PGBL, de você pagar um imposto menor, né, no final, né, desse tempo de previdência. E o próprio investimento, né? Quanto mais tempo ele fica, menor é a taxa ali de imposto. Então, ficar atento a isso, não adianta ficar colocando lá o negócio para daqui, vai lá e tira. Inclusive, a gente tem uma pergunta para fazer para o entrevistado, mas não é agora não, é pergunta surpresa. Mas antes, vamos fazer uma simulação aqui, tá? Vamos ver. Simulação. Vamos supor que eu tivesse 20 anos. Tem pouco tempo, tá? Para de olhar para mim com essa cara. Aqui, eu tô pra Tem cima. pouco tempo que eu deixei de ter 20 anos. Vamos supor que eu tenho 20 anos. E quero ficar milionária. E quero ficar milionária aos 60. Tá perto. Tá perto da idade, não dúvida. Gente, é muita falta de respeito. Não tô rindo, não tô achando graça. Conta pra gente, o que tem que fazer para ficar milionário até os 60 anos? Então, quem começa mais cedo, e aí eu preparei também uma tabelinha para vocês aí de casa acompanharem com a gente. Quem começa mais cedo tem mais vantagens. Por quê? Porque investindo numa mesma taxa de rentabilidade, por exemplo, de 12% ao ano, você precisaria investir muito pouco, R$112 se você tivesse com 20 anos hoje. Então, quanto antes você começar, melhor. Mas se os anos vão passando, né, e aí você vai ter menos tempo entre o início dos aportes e os 60 anos, então, aos 40 você vai ter 20 anos. Você vai ter que multiplicar por 10 a quantidade de valor. Olha a diferença, né? 20 anos para 40. Como que o tempo influencia nessa questão, né? Se você, de casa, tiver 55, 59... gente. Se quiser ficar milionário aos 60... aí, né? Mega Sena é uma opção? Vai ficar um pouco mais difícil, mas você teria que investir uns 990 mil. E aí consegue. Aí consegue. Porque você perde o tempo a seu favor. Mas aí o que eu posso fazer, Jorge? Se eu já não tenho tempo a meu favor? A gente tem as outras variáveis, que é a quantidade do aporte. Então você vai ter que aprender a ganhar mais dinheiro. Investindo em você, fazendo renda extra, assistindo os outros episódios do Perrengue para se instruir mais. São mais de 60 episódios, tá lá. Então tem muita informação disponível. Né? Então você, se ficar parado, ficar preguiçoso, realmente vai ficar mais distante na independência financeira. Mas se você correr atrás, ela é bem possível, como a gente viu matematicamente aí na sua casa. E olha que interessante, o tempo, gente, é um fator assim, de muita importância nessa equação. E o tempo passa. O tempo vai passar. E vamos imaginar que você está com 20 anos, está assistindo a gente e fala, mas daqui a... vamos me preocupar lá com na isso. frente... nem sei se eu vou estar vivo. Exatamente, mas o tempo vai passar, gente. Então, assim, quanto mais cedo você começar a fazer os seus aportes para poder ter a sua liberdade e a sua independência financeira, mais fácil você vai chegar lá. Porque pensa, entre R$112 com 20 anos e 1.200 com 40, olha só, tá aí o número, tá na sua tela. O que é mais fácil você fazer? R$112, é claro que é muito mais fácil. É claro, você tem que corrigir a inflação, né? E com o esse tempo valor, é interessante porque com o tempo você vai ganhar mais. Isso, exatamente. Aí você vai aumentar, você vai progredir na sua carreira. Mais, e você vai poder então, você está enxergando mais. como 1 milhão, provavelmente vai ser mais que isso aí. Ou seja, você consegue antecipar, porque você vai ter condições de aportar mais dinheiro. E tem aquela questão, né? 13º, vai lá, pega uma fatia do seu 13º bonificação, e faz o participação aporte. de lucros, quem tem. Cara, dá pra ficar milionário antes, hein? É isso aí. É isso aí, some gente, não, conta pra gente que ficou milionário, a gente quer saber. A gente quer saber. Pra pegar dinheiro emprestado. Brincadeira. Conta pra gente, George,
que fim deu aqueles R$3.000 que você investiu lá? É verdade. Vocês que acompanharam em casa viram que eu comecei, né, colocando R$3.000 na mão do meu amigo assessor lá em 2011. Um mês depois. Meu Deus. Mas não deu tempo nem de completar. Hoje em dia... O IOF. O IOF. Um parênteses. Hoje em dia é muito fácil fazer uma conta digital, tá? Uhum. Antigamente, eu tinha que ir lá pessoalmente na corretora, assinar papel, levar xerox de documento. Era um rolê. Foi difícil para abrir o negócio. Ai, tomar cafezinho e não sei o quê. Eu não entendia nada, cheio de perguntas, né? Ele explicava, mas eu não entendia. Eu falei assim, tá. Legal. Tá bom, né? Mas vamos lá, R$3.000. Um mês depois aconteceu uma coisa, né? Infelizmente, aconteceu uma emergência fato inesperado. E eu precisei recuperar, precisei retirar todo o dinheiro. Ou seja, não rendeu nada naquele dinheiro. Por quê? Porque eu não me planejei para investir o dinheiro da forma correta. Ele foi um assessor correto. Por quê? Porque ele colocou o dinheiro com liquidez. Ufa. Exatamente. Ele colocou o dinheiro com uma característica de uma reserva financeira. Que em caso de um fato inesperado como esse, eu poderia retirar aquele dinheiro para isso. Acabou acontecendo, infelizmente, e depois eu comecei a investir novamente. Então deu tudo certo no final, né? Ainda bem, né? Porque a gente ficou curioso para saber, né? Isso é um aspecto muito importante. Já falamos aqui também sobre isso, que é justamente a questão da liquidez, né? De onde você está colocando o seu dinheiro. Então, quando você for colocar seu dinheiro lá em algum investimento, verifique primeiro se aquele título ele tem liquidez para você justamente poder retirar. Existem alguns títulos que eles têm aí pelo menos uns 90 dias, né, de permanência, você não consegue retirar antes. Então é muito importante isso, né, Jorge? Verificar justamente se a liquidez ela é diária ou se ela tem um prazo de carência, não é isso? Na verdade, é uma parte da responsabilidade, né, de quem está te conduzindo. Se você está fazendo por conta própria, você tem que se instruir primeiro. Isso para você não meter o pé pelas mãos como eu faria se eu não tivesse um assessor. Mas o papel do assessor é perguntar para você, olha, esse dinheiro é para sua reserva financeira? A reserva financeira ela tem essa característica de, em até um dia útil, ele tem que estar na sua conta. Eu falo assim, precisou dele, amanhã no máximo tem que estar na sua conta. Isso aí. Por quê? Acontece alguma coisa imprevista. Não, algum imprevisto acontece. No meu caso aconteceu, por exemplo, que a última vez que eu usei a reserva financeira, o ar-condicionado do carro quebrou. Aí, ó. Com o preço do ar-condicionado de um carro, dá para comprar 2 splits. Não sei se você sabe. Que isso? Bicho desse tamanho. Mas que carro é esse também? Comprar uns 2 ar-condicionados para casa. Porque eu acho que quanto menor o bichinho... É igual roupa de criança. É mais caro. É igual roupa de criança, sapatinho de criança. Aí eu falei, gente, tô usando a reserva financeira, mas... Que dó. Que bom, mas que ruim, né? Que é desse preço, né? Que eu não sabia, nunca quebrou um ar-condicionado de carro antes. Aquele calor no verão, eu falei, tem que consertar. Senão não chego nem para gravar o programa com os amigos. Isso aí. Jorge, fala pra gente, você tem alguma indicação de livro, série, filme, alguma coisa aí para aprimorar o nosso conhecimento? Tem uma série, eu acho que vocês talvez já tenham falado aqui, da Netflix, que é Como Ficar Rico. Perfeita essa série. Essa série é maravilhosa. Ela dá várias dicas, né? Com várias pessoas que estão em situações em que tem um educador financeiro ali presente que orienta tudo, né? Tira várias dúvidas deles e dá uma recondução na vida financeira deles. Tem um livro para rico para pobre que já foi indicado aqui várias vezes, é de fácil acesso, vocês conseguem comprar facilmente, né? Chega na sua casa via Amazon. E tem um que está sendo chamado de novo para rico para pobre. Às vezes eu falo dele também. Inclusive já até sorteei lá no meu Instagram, que se chama Psicologia Financeira. Sim, acho que Esse livro é incrível. Eu acho que chama A Psicologia Financeira. Tem um Azinho na frente, se eu não me engano. Não, é Psicologia Financeira. Tem um A, não? Não. Então tá. Então é Psicologia Financeira. E ele conta algumas histórias de pessoas, né, que lidavam de uma forma diferente com o dinheiro e você vai aprendendo durante essas histórias. Então é um livro que fala de dinheiro, mas não tem número nenhum. Isso. Eles são perfeitos para você realmente aprender sobre educação financeira. Maravilha, Jorge. Gente, muito grata. Bate-papo maravilhoso. Top, né? Top, muito bom. É isso aí. Que sejamos independentes financeiramente antes dos 60 anos. O Érico falta só 10 anos. Para chegar nos 60. Não, 10 anos não. Ele revelou a idade verdadeira, entendeu? São 14 anos para chegar nos 60. Gente, 14 anos nos 60. Caraca, depois eu que sou a velha, né, gente? Muito grata, né, pela sua audiência, né, pela sua companhia, paciência. Estamos na Pan News, no site, no YouTube do Folha Vitória e também no Spotify da TV Vitória. Compartilha esse programa, curte, comenta. A gente só pede no final, mas por favor. Tem que pedir antes. Faça isso por nós, por você, pelos seus amigos, pela sua família.
Tem mais recado? Não, e busca sua independência financeira, busca sua liberdade financeira. É para isso que o perrengue existe, para que você saia do perrengue financeiro, nunca mais volte e melhor, com a sua independência financeira garantida antes dos 60 anos de idade. Isso aí. Porque cansa, viu, gente? Trabalhar não é fácil, não. Até o nosso próximo encontro. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Beijo, tchau.